Vai fazer? Quer perder a tua salvação? Quer perder a tua alma? Quer ir para o inferno? Aí Davi responde: ai de mim, de me levantar contra o ungido do Senhor. Amém, irmão? Amém. Segunda prova de blasfemar contra o Espírito Santo é que você sabe que Deus usa a pessoa. Você sabe que Deus cumpre na vida daquele que falou em nome de Jesus. Você sabe que Deus é com ele. Você sabe que Deus é com ela. Aí de repente tu se levanta dizendo que foi o diabo que usou ele. Tu fica dizendo que foi o diabo que revelou, que foi o diabo que mostrou. É melhor ficar calado. A Bíblia diz assim: julga se o Espírito é de Deus ou não. É você que tem que julgar. E como é que eu vou julgar, pastor, se o Espírito é de Deus ou não? Simplesmente fica à espera. Se cumprir, é Deus. Se não cumprir, não é Deus. Quer dizer, Deus faz... Eu vejo muitas pessoas... Olha esse caso aqui. Esse caso aqui, eu fui lá no Maranhão, passar quase um ano para lá. E aí eu fui pregar na igreja. Até esqueci o nome, tio Zé, o nome lá da igreja, onde a Maíra não saía de lá, assim, no... Jair Sarai. É. Meu nome é ali, Dona Graça? Hã? Não, o nome do vilarejo lá, que tinha a congregação lá perto, que tinha que sair um pouquinho de São Domingo, né? Esqueci o nome. Aí eu fui... Varandado, isso aí. Aí eu estava evangelizando, encontrei uma senhora que estava acamado, faz dia, magra, não comia. E ali eu fui com ela e disse para ela: bem, eu vou orar na senhora. E Jesus vai lhe curar. Mas eu quero que a senhora me prometa que a senhora vai para a igreja. Ela disse que, não, se Jesus me curar, a mulher deitada na rede, fazia dia que não comia, estava só a pele e o osso lá dentro da rede. E ali eu fiz a oração nela e a mulher foi curada. Levantou na hora da rede e foi logo pedindo comida. Foi para o culto, preguei à noite, a mulher não apareceu. Passou uma semana, voltei, eu acho que foi uma semana, foi duas, eu volto de lá. Aí a sobrinha da Arlene fala para mim: ah, seu irmão, o senhor sabia que aquela mulher disse que não foi Jesus que curou ela, não. Disse que foi um macumbeiro que foi lá e deu um chá para ela, como é que chama? Uma garrafada lá para ela. Me leva lá. Aí eu fui lá com ela. Cheguei lá, estava lá com saudável, me recebeu e tal, a família toda ali. Aí eu fui e disse: vem cá, senhora, a senhora disse que Jesus lhe curasse, a senhora ia para a igreja? Aí ela disse assim: não, mas não foi Jesus que me curou. Foi um remédio aí que um curandeiro me deu. Eu digo: então não foi Jesus que lhe curou? Foi o curandeiro que lhe curou? Então eu vou fazer o seguinte com a senhora: se foi o curandeiro, a senhora não vai morrer. Mas se foi Jesus, a senhora vai voltar para a rede e vai morrer. Irmão, foi dito e certo. Quando eu terminei de falar aquela palavra para aquela mulher, voltei para São Domingo. Passou 3 dias depois, aí a Maíra falou: sabe aquela senhora lá que ela disse que não foi Jesus que curou ela? Hoje ela está dentro da rede de novo. E quando foi no outro dia ela morreu. Por quê? Blasfemou contra o Espírito Santo. Aleluia. Nós não devemos, irmão, tirar a honra de Deus. Quantas pessoas tiram a honra de Deus? Tira a glória que pertence a Ele para dar para quem não é nada. Esse é o segundo ponto para blasfemar contra o Espírito Santo. Se Deus está me usando e tem gente dizendo: ah, é o diabo, ele está sendo usado pelo diabo. Cuidado, não existe perdão para você.
Qual é a terceira coisa, pastor? Essa daí é quase humanamente falando. É quando, lá no capítulo 5, eu acho, de Atos, eu acho que é no capítulo 5, quando os Ananias e Safira, Ananias e Safira foi vender uma propriedade que não era deles. O apóstolo deu a responsabilidade, porque a propriedade tinha sido doada, e agora deu para Ananias e Safira vender a propriedade. E quando eles foram lá para vender a propriedade, eles esconderam a metade do dinheiro, e colocaram no bolso. Isso aqui é que é interessante. Quando o marido vai sozinho perante o apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro diz: vendeste a propriedade? Ele disse: vendi sim. Vendeu por quanto? Ele disse: tal valor. Mentiu. Aí o apóstolo Pedro disse: tu não mentiu a mim, mentiu ao Espírito Santo. Irmão, olha o perigo, olha o cuidado. Eu acho que essas coisas deveriam ser mais ensinadas na igreja, viu? Porque as pessoas perderam o temor de Deus, porque não querem seguir de acordo com a palavra. Quando ele falou: tu não mentistes a mim, mas o Espírito Santo que está em mim. Eis aí a porta, quem vai te sepultar? E ele expirou e morreu. Passou mais ou menos uma hora, a mulher dele não sabia. Vai lá com o apóstolo dizendo que tinha vendido a propriedade. O apóstolo Pedro disse assim: vendeste tu e teu marido? Sim. Vendeste por quanto? Mentiu também, irmão. Foi conivente com o próprio marido. O marido mentiu e ela foi junto com ele. E aí o apóstolo Pedro diz: eis aí os jovens que enterraram o teu marido e vão te enterrar também. E morreu na hora. Irmão, o que está acabando com a igreja? O que é que está acabando com um bocado de crente, irmão? Nós temos que abrir os olhos. Eu acho que quanto mais você passa tempo na igreja, mais você tem que ficar atento às coisas. Você não pode acreditar em qualquer um que profetiza, você não pode acreditar em qualquer um que revela, que mostra, que não sei. Se você sabe que aquela pessoa não tem uma vida com Deus, aí eu fico imaginando um bando de pregadores e pregadoras doidos da cabeça, que dão oportunidade nos púlpitos para pregar, e a igreja dá glória a Deus, dá aleluia, entendeu? E muitas vezes, isso daqui, irmão, é o pior para você. Aí você procura o homem de Deus, você procura uma mulher de Deus, parece que é mulher de Deus, mas tu tem que lembrar uma coisa: o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. É Ele que tem que falar com você. A Bíblia diz que o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Quem diz que você é filho de Deus não é eu, pastor. Não é o fulano, o ciclano que tem que dizer que tu é filho de Deus. É o Espírito Santo que tem que dizer que tu é filho de Deus. Se o Espírito Santo não fala que tu é filho de Deus, então tem alguma coisa errada com você. A Bíblia diz: quem é de Deus ouve as coisas de Deus. O Espírito Santo é Ele que te incomoda para adorar, para servir, para estar na igreja, para se congregar, para lutar, para sofrer. Se for preciso morrer, você vai morrer, porque o Espírito Santo está na tua vida. Aleluia, glória a Deus. E é isso que está faltando nesses últimos dias na igreja. O Espírito Santo do Senhor. Vamos ler aqui mais adiante.
Aleluia. Marcos 13, 11. Evangelho de Marcos 13 e 11. Ô irmão, se a gente conversasse com o Espírito Santo, o quanto a gente conversa com as pessoas, o quanto a gente fica batendo papo com as pessoas, o quanto a gente fica, irmão, dialogando com um ser humano. Se tu meditasse mais sobre o Espírito Santo, buscasse mais sobre o Espírito Santo, Marcos 13, 11, olha o que ele diz. Quando prenderes e entregarem vocês perante as autoridades, não fiquem preocupados antes da hora com que irão te dizer. Quando chegar no momento, diga o que Deus lhe der para dizer, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virá do Espírito Santo. Irmão, é assim, olha, eu vou ensinar vocês. Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Quando eu comecei, eu era novo convertido. Quando eu comecei a pregar, olha, para mim pregar no púlpito, escute aqui, ó. Para mim pregar no púlpito, eu tirava 3 dias de jejum e oração. Eu não simplesmente, hoje, vão me chamar para pregar, aí eu pegar a minha Bíblia e vou para o púlpito, não. Eu tirava 3 dias de jejum e oração. Eu ia pedir a palavra. Eu ia dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer falar com a igreja? Senhor, eu estou indo lá naquela congregação e não conheço ninguém. Eu não sei o que aquele povo precisa, mas o Senhor sabe. Me dê a palavra, Senhor. E eu passava 3 dias. E eu estudava a Bíblia, estudava. Eu dizia, é isso que eu vou pregar. É isso, não, eu vou pregar isso, não, eu vou pregar isso aqui. Mas aí, irmão, quando era num dia, o Espírito Santo falava assim, prega capítulo tal, livro tal, prega que eu quero falar com a igreja. Aleluias. Hoje as pessoas não têm mais esse cuidado, irmão. As pessoas sabem que vai ter oportunidade na igreja. Sabe, o culto é de oportunidade. Sabe da responsabilidade de pregar a palavra. Eu tenho a semana todinha. Por que eu não vou jejuar? Por que eu não vou acordar de madrugada e vou pedir, Senhor, me dê a palavra. Aleluia. Senhor, me dê a palavra certa. Eu não quero chegar lá, falar algo de mim mesmo, mas eu quero pregar algo que venha do Senhor. Eu quero pregar algo que venha do trono do Senhor. Aí sabe o que acontece? É assim, irmão. Eu nem gosto de dar mais oportunidade na igreja. Por isso que eu prefiro pregar 2 horas. Eu prefiro pregar 3 horas, mas não dou oportunidade. Eu vejo, quero cantar. Nem ensaiou, nem nada quer cantar na igreja. Que história é essa, irmão? Como é que nós queremos oferecer o melhor para Deus se a gente nem ensaia para cantar? Se você já conhece o hino, se você já ensaiou, se você já deu de si para você, tudo bem. Mas tem pessoas, irmão, que ele nem ensaia para louvar e quer cantar. Pessoas que querem pregar a palavra, passou a semana todinha, nem pegou na Bíblia, nem meditou na palavra, nem buscou, porque, irmão, a palavra é Deus falando com a igreja, irmão. Aleluias. Deus precisa falar através de você. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele está dizendo que quem vai te usar é o Espírito Santo de Deus. Não vos preocupeis. Aleluias. Em outras palavras, ele diz assim, não vos preocupeis com o que vocês vão falar.
Porque o meu espírito vos fará vocês falar tudo que eu vos tenho ensinado. Irmão, você acha que eu prego e ensino porque simplesmente de uma hora para outra eu consegui esse dom, essa capacidade? Não, irmão. Foi 150 dias de horas. Sabe o que é 150 dias? Sabe o que é 150 dias? Das 3 da manhã até 6 horas da manhã, tirando 2 horas de joelho. Sabe quanto é 150 dias, irmão? É quase 6 meses. Aí tem gente que quer pregar a palavra de Deus, mas não medita, não estuda, não se aprofunda, não vai pesquisar, ele não pesquisa nem o significado da palavra que ele fala. Quantas pessoas falam uma palavra que nem ele mesmo sabe o significado da palavra? Então, irmão, não é assim não. Primeiro tem que ter o ensino. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: quem vai te usar é o Espírito Santo de Deus, irmão. Por isso que a gente encontra a igreja, irmão, hoje sofrendo, porque não tem mais o conhecimento da palavra, é só aquela coisa corriqueira, né? Só aquela coisa corriqueira, não tem nada de novidade, nada de importante, é a mesma coisa. Às vezes eu ligo o rádio, do rádio parente, e eu ouço as pregações, a mesma coisa. Eu não sei para quem é que eles estão pregando, se eles estão pregando para novo convertido, se eles estão pregando para crente que já tem mais um desenvolvimento espiritual, que já conhece mais. Bem, até nisso aí vai incomodar, porque uma pessoa, ela está atrás de uma mensagem além daquilo que ela já conhece, acima daquilo que ela não sabe. Mas se chegar alguém e prega o que tu já sabe, tu vai ficar meio, isso aí eu já sei, eu preciso de algo a mais. E para ter algo a mais, você precisa jejuar e orar, acordar de madrugada, buscar a vontade de Deus. Amém, irmão? João 7,39. João 7,39. Olha o que ele diz. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo. Ei, irmão, Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo. O próprio Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo. Nós precisamos falar mais sobre o Espírito Santo. Ele diz assim, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Olha, presta atenção. Agora nós vamos entender duas coisas aqui. Primeira coisa, quem tem o Espírito Santo. Segundo, quem é usado pelo Espírito Santo. Presta atenção aqui. Há uma diferença muito grande. Quem é usado pelo Espírito Santo, Deus pode usar um jumento, Deus pode usar uma pessoa qualquer, Deus pode usar, irmão. Mas isso não quer dizer que ela tem o Espírito Santo. Simplesmente ela está sendo usada por Deus. Mas tem pessoas, irmão, que têm o Espírito Santo. É isso que nós devemos ficar atentos. Como é que eu sei, pastor, que uma pessoa que tem o Espírito Santo? Irmão, basta tu perguntar dele.
Quantos anos de crente tu tem, irmão? Tem uns 10 anos. Quantas vezes tu se desviou? Umas 3, 4 vezes. Cuidado, irmão. São pessoas que são apenas usados, mas que não têm o Espírito Santo. Cuidado. Cuidado com isso. Agora você, quem tem o Espírito Santo, tem quantos anos na igreja, irmão? 10, 15, 20, 30 anos. Nunca se desviou? Nunca me desviei, irmão. Constante na obra. Sempre fazendo a obra de Deus. Aí o que acontece? Você conhece uma pessoa, só porque Deus usa qualquer pessoa, irmão. O negócio é você ter o Espírito Santo. Presta atenção. Sansão era usado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo não estava mais usando ele, Sansão fazia tudo errado. Sansão era rebelde. Sansão fazia coisas que não agradavam a Deus. E olha que ele era nazireu de nascença. Era consagrado, separado. Mas quando o Espírito Santo queria usar ele, o que acontecia? Que a Bíblia diz, o Espírito Santo possuía ele. Mas depois que o Espírito Santo saía, não usava mais, aí Sansão começava a fazer tudo errado. Toma cuidado com esse tipo de gente, irmão, na igreja. Toma cuidado com esse tipo de pregador que já se desviou não sei quantas vezes. Ainda tem pregador que diz assim, Deus permitiu, irmão, eu me desviar, porque para me ter experiência. Que história é essa, irmão? O Espírito Santo, Jesus disse, eis que eu vou para o Pai, mas ele vos dará um outro Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ele diz, ele vos guiará por toda a verdade. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo tem a verdade. Não tem mentira com ele. Quem tem o Espírito Santo permanece, ele diz, e ele vos dará, ele estará com você até o fim. Aleluia. Toma cuidado. Quantas pessoas que eu conheço, irmão? Quantas pessoas que um dia pregaram na igreja e se desviaram? Está desviado. Aí depois volta de novo. Aí depois começa de novo. O Deus permite, Deus começa a usar ele de novo. Aí cai de novo, se desvia de novo. Toma cuidado com esse tipo de gente, irmão. Nós temos que ver o histórico de vida daquele pregador, o histórico de vida daquela pessoa. Aí o que acontece? Chega um jovem aqui, cuspindo fogo, revelando e tal. O menino tem apenas 2 anos de crente, não tem nenhuma experiência. Aí você já começa a dar credibilidade. Primeiro, irmão, ele tem que conquistar a credibilidade. Através de quem? De Deus. Do Espírito Santo na vida dele. Aleluias. Por isso, eu preciso olhar para aquela pessoa. Hoje, as pessoas dizem, eu conheço um pregador aí, pastor. Pensa num homem usado por Deus, não sei o que mais. Quantos anos de crente ele tem? Tem uns 20 anos. Quantas vezes ele já se desviou? Ele andou caído um tempo desse aí. Ei! Quem nasce de novo nunca se desvia. Viu, irmão? Esse é o privilégio de quem nasce de novo. Glória a Deus. Quem nasce de novo, a pessoa que nasce de novo, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, irmão, ele jamais vai se desviar. Ele pode passar a prova, ele pode passar luta, ele pode passar dificuldade, mas ele jamais vai sair da presença de Deus. Ele vai permanecer, porque ele tem o Espírito Santo de Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que você tem que ver quantas pessoas já apareceram no nosso ministério, irmão, que parecia crente, que parecia pregador, que parecia homem de Deus, que parecia mulher de Deus, irmão. Será que a gente não vai aprender nunca? Nós temos que aprender com os nossos erros. Nós temos que aprender e tomar cuidado.
Porque o Espírito Santo, ele está em você. Se ele está em você, ele vai dizer quem eu sou. Se ele está em você, ele vai dizer que eu sou homem de Deus. Se ele está em você, ele vai revelar quem eu sou. Aleluia, glória a Deus. Não precisa ninguém fofocar. Não precisa ninguém dizer, ó, esse é assado e cozido. Você tem o Espírito Santo. Vai lá no teu quarto, te ajoelha lá, fala com ele. Espírito Santo, eu quero saber sobre o tal pastor. Eu quero saber sobre o tal pregador. Eu quero saber sobre a tal pregadora. Me mostra isso, Senhor. Me mostra quem ele é. Ei, se tu tem o Espírito de Deus, Deus vai mostrar para você. Aleluia. Glória a Deus. Para nós terminar. Aleluia. Atos capítulo 1. Ser usado, qualquer um é usado, uma criança, um jovem, um adulto. Mas ter o Espírito Santo é para pouco, viu, irmão? Aleluias. Atos 1 e 2. Até o dia em que ele foi levado para o céu, antes de ir para o céu, ele deu ordem, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolo. Pelo poder do Espírito Santo. Quem é escolhido por Deus tem o poder do Espírito Santo, irmão. Por isso, hoje, você tem que ter esse poder, você tem que exigir esse poder, você tem que buscar esse poder, porque se você não buscar esse poder, vai ser difícil você fazer a obra de Deus. Versículo 5. Pois de fato João, aqui ele está confirmando aqui, ó. Atos 1 e 5. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias, Aleluia, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Irmão, a maior prova que o Espírito Glória a Santo Deus, vem para a tua aleluia. vida, vem, irmão, em revelação a uma coisa tão simples chamado batismo nas águas. O batismo nas águas, irmão, faz referência ao batismo com o Espírito Santo. Você foi batizado nas águas, mas porém você não levou nada a sério. Você não teve compromisso. Você fica brincando com as coisas de Deus. Como é que Deus vai te batizar se nem o batismo nas águas tu não leva a sério? Eu preciso levar a sério o batismo nas águas. Se eu levar a sério o batismo nas águas, então eu estou perto de ser batizado com o Espírito Santo. Porque Deus sabe que tu tem zelo por Deus. Tu tem cuidado de Deus. Agora no versículo 8. Porém, quando o Espírito Santo descer, quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês, vocês receberão poder. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Aleluia. Presta atenção que não é testemunho, é testemunha do poder. Não é aquela testemunho que tu teve lá no hospital e Jesus fez um milagre em você. Não é essa testemunha. Não é essa testemunha que tu estava desempregado e Deus abriu uma porta e tu vem aqui falar esse testemunho. Não é esse testemunho. Não é o testemunho que você não tinha casa e Deus te deu uma casa e você vem querer contar esse testemunho. Não é esse testemunho. É o testemunho do poder. Do poder de Deus na tua vida. Você vai chegar aqui e vai dizer: eu fui ali na casa de uma irmã, ela estava doente, eu orei, Deus curou. Eu fui ali e evangelizei uma pessoa e o demônio se manifestou nele e eu expulsei o demônio na vida dele. Este é o poder do testemunho. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Aí as pessoas confundem o testemunho de bênção com o testemunho do poder do Espírito Santo. Aleluias. Quem está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Você tem que falar do poder que Deus atuou através da sua vida. Do milagre que Deus operou através da sua vida. Não é uma bênção que você recebeu. Aí, ele diz aqui, ó. Vocês receberão poder e sereis minha testemunha em toda a Judeia, Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Irmão, Aleluias. é assim. Olha como é maravilhoso. É assim tu está em Boa Vista. Deus, todo mundo conhece que Deus te usa, que você é uma bênção na mão de Deus. Tu vai para Manaus, todo mundo em Manaus sabe que você é usado por Deus. Tu vai para o Maranhão, todo mundo sabe que você é usado por Deus. Tu vai para qualquer lugar, todo mundo sabe que você é usado por Deus. Aonde você vai, você é usado por Deus. Você não é só usado por Deus ali, você é usado por Deus em todo lugar. Aleluia. Você vai na casa da sogra, Deus lhe usa. Você vai na casa do parente, Deus lhe usa. Você vai na casa do amigo, Deus lhe usa. Aonde você for, Deus está te usando. Se você der lugar ao Espírito Santo, Ele vai te usar em qualquer lugar onde colocar a planta dos teus pés. Se você está no seu trabalho, o Espírito Santo vai te usar. Ele vai revelar a vida das pessoas. E você vai chegar aí e você vai dizer, olha, não sei porquê, mas Deus está mandando te dizer assim, assim, assim. Aleluia. Glória a Deus. É isso que a igreja precisa para esses últimos dias, para a preparação do arrebatamento da igreja. E para nós terminar, aleluia. Atos 1:16. Continue em Atos, para nós fecharmos no capítulo 2. Meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas, aqui ó. Se tu quer o Espírito Santo, está aqui ó. Nas Escrituras Sagradas. Quanto mais tu se encher da Bíblia, mais do Espírito Santo tu vai se encher. Quanto mais tu se encher da palavra, mais do Espírito Santo você vai se encher. Ninguém pode ser cheio do Espírito Santo sem Bíblia, viu, irmão? Aleluias. Não adianta a pessoa, olha, tem gente que chega aqui, fala em línguas estranhas, e profetiza, e quando vai pregar não tem nada para pregar. Cuidado com esse tipo de gente, irmão. A manifestação tem que ter a palavra. Se você não tiver palavra, nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, o que foi dito por Davi, disse de acordo com as Escrituras, a respeito de Judas, que foi guia daqueles que prenderam a Jesus. Olha, se cumpriu. Quando é o Espírito Santo, se cumpre. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluias. E começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder do Espírito Santo dava a cada um deles. É assim, irmão. Eu vou ensinar você. Se você é batizado com o Espírito Santo, tu não precisa estar no culto, tu não precisa estar numa vigília, tu está sozinho lá no teu quarto, tu está orando lá, de repente você começa a falar em línguas estranhas, de repente você começa a estar cheio do Espírito Santo. Você não precisa estar no culto. A maioria das pessoas querem ser cheio do Espírito Santo no culto, querem pular, rodopiar, querem fazer isso. Quando é lá na hora da oração, é murcho, seco, vazio. Tu só vai saber que tu é cheio do Espírito Santo na tua oração. Aleluias. Não tem maior prova que você é cheio do Espírito Santo na tua oração.
Se na tua oração você chora, você fala em línguas estranhas, se na tua oração tu está tendo visão, se na tua oração Deus está falando com você, pode escrever, irmão. Na hora que tu vier para cá, a glória de Deus vai se manifestar aí. Aleluia. Viu? Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de falar com Deus, de sentir lá na tua casa sozinho, de falar em línguas estranhas. Irmãos, não tenha vergonha. A tua comunhão é muito maior do que você possa imaginar. A sua intimidade com Deus é que vai mudar a história de todos que se aproximam de você. Se você não tem intimidade com Deus, nunca terá intimidade com a igreja. Se você não tiver intimidade com Deus, nunca vai ver o poder de Deus se manifestar na tua pregação. Nunca você vai ver a glória de Deus descer, se você não tiver intimidade com Deus. Por isso, irmão, eu sempre orei só. Sempre orei só, sempre fui para o monte só, sempre fui buscar a Deus só, ia para debaixo de uma árvore, ficava sozinho. Porque eu preciso ficar só com Deus, irmão. Como é importante, agora tem gente não, que só ora se o outro orar. Só sente a presença de Deus na hora que o outro falou em línguas estranhas. Aí ele também quer falar em línguas estranhas. Aleluias. Ele só sente a glória de Deus a partir do momento que alguém colocar a mão. Ele está lá friozão, parece uma geladeira. Aí alguém chega lá e fala, ele toca a mão e ele, de repente, aonde de repente? De onde tirou esse movimento? Eu já tenho que vir cheio para a igreja, irmão. Daqui é que vai sair o que eu estou cheio. Tem gente que eu saí lá da igreja cheio. Saí lá da igreja cheio do poder de Deus. Meu filho, você já tem, é a maior prova que tu estava vazio. Para nós terminar, 2:8. O que está escrito aí? O que está escrito aí? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua, em que somos nascidos? Sabe mais? Não, só isso aí. Todos vão saber se você é cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Bora ficar em pé em nome de Jesus. As pessoas precisam saber. As pessoas precisam dizer. Tem que ver essa mudança na tua vida. As pessoas têm que dizer, você está diferente. As pessoas têm que dizer, olha, você não é mais o crente como você era. Você agora é um crente diferente. A gente vê o Espírito Santo na tua vida. Agora tu não fala mais qualquer coisa, agora tu fala na direção de Deus. Você fala na direção do Espírito Santo de Deus. Diga comigo, tudo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Feche os teus olhos, eu quero orar por você.